Neto a fazer a apresentação aqui do reverendo Sérgio. Alguns talvez não o conheçam. Amém, meus irmãos, graça e paz. Olha, reverendo Sérgio atendeu o nosso convite, Sérgio Vitalino. Hoje tivemos Sérgio Lira aqui pela manhã. Reverendo Sérgio Vitalino é conhecido nosso de longas datas. Nós estudamos juntos no SPN. Reverendo Sérgio, naquela época, já estava pertinho de terminar, mas pagou algumas matérias conosco lá na minha turma. Sérgio, tu terminou em 84. 40 anos de ministério já. Estou na sua pegada aí, viu? Eu terminei em 86, então ele pagou algumas matérias conosco lá na nossa turma, então nos conhecemos de longas datas. E eu estou feliz por ver Miriam aqui. A gente trabalhou juntos, eu, Nelma, Miriam, lá na área de capelania do Agnes, né? Muitos anos. Reverendo Sérgio e Miriam são muito queridos nossos, né? Como falei aqui, amigos de longas datas. E nós ficamos felizes por tê-los aqui. Reverendo Sérgio hoje é um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Reverendo Sérgio também, nós o convidamos por entendermos assim, uma das autoridades na área de missões que temos aqui no Grande Recife. Reverendo Sérgio, o ministério dele, especialmente na Igreja Presbiteriana das Graças, quando lá passou quantos anos? 20 anos, né? Da Igreja das Graças e 14 como pastor efetivo. Então, sempre deu muita ênfase na área de missões. Eu, por lá, estive várias vezes por congressos organizados pela igreja no tempo do reverendo Sérgio na área de missões. E não apenas isto, mas ele também saiu para o campo. 1 ano ou 2 anos vocês passaram? 3 anos na área ribeirinha ali da Amazônia, né? Então, também tem uma vasta experiência nessa área de missões. Então, nós, através do Ministério de Missões da nossa igreja, convidamos o reverendo Sérgio, para o qual eu vou passar a palavra agora, né? E a nossa oração é que o Senhor use para edificar todos nós, despertar também a igreja. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Agradeço ao pastor que está indo falar para as crianças. O desafio dele é maior do que o meu. Pelas palavras carinhosas dele, de fato, nós temos amizade de coração com toda a família. Inclusive, o reverendo Valmir era uma referência para mim na época de seminário, um grande pastor e um grande mestre, de quem não só eu, mas minha turma, que há 2 semanas atrás, parte dela estava aqui comemorando os 40 anos de formatura. E uma coisa que ficou bem marcada entre nós é o privilégio da vocação. E depois de 40 anos de formados a maioria no pastorado de igreja, perceber que se o Senhor nos autorizasse, poderíamos passar mais 40 anos no ministério. Não haveria nenhum ano sequer que nos arrependeríamos daquilo que investimos na nossa caminhada. É chegar ali na 3ª etapa da vida, olhar para trás e perceber que valeu a pena cada ano, cada mês, cada choro, cada alegria que tivemos, porque aquilo que é construído visando a eternidade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Isso não tem a ver só com o ministério pastoral. A igreja, ela é eleita, ela é convocada para ter esse entendimento. Aí eu já vou entrando no meu assunto, tá bom? Já vou introduzir falando sobre uma chamada geral para o serviço, para o ministério da pregação, do testemunho. Não apenas pastores, missionários e missionárias são chamados para dedicar tempo e priorizar a mensagem da palavra, a mensagem salvadora em Cristo Jesus. A igreja é chamada para isso. Porque a igreja existe por conta daquilo que nós, em missiologia, chamamos de a missão de Deus, ou Missio Dei.
O que é ela? Deus, na sua eternidade, ele resolveu, em toda a sua glória, compartilhá-la. Ele, na sua triunidade, ele não precisava de ninguém para ser glorioso, não precisava de nada para existir e para se satisfazer. Ele era suficiente em si, mas ele tomou uma decisão, e essa é o que nós chamamos de sua missão. Ele tomou a decisão de compartilhar a sua glória. E a partir daí, ele decretou a existência de tudo o que há. Se nós lermos o Salmo 19, vamos ver que toda a criação cumpre a missão de Deus, porque é o que lá diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, aquilo que foi criado em todo o universo foi criado para o cumprimento da missão de Deus, para que através de tudo que foi criado a glória dele seja manifesta. E ele fez assim na criação do homem. Ele criou o homem para revelar a sua glória e encher a terra com a sua glória. Gênesis capítulo 1, 26, 27. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos mandou que nós multiplicássemos a sua imagem e semelhança, nos multiplicando e enchesse com a sua imagem toda a terra. Então veja que a existência do homem, de uma forma geral, cumpre aquilo que o Senhor determinou na sua eternidade passada, que a sua glória seria espalhada de uma forma muito especial. Ele cria um ser, a sua imagem e semelhança, aquilo que poderia manifestar de forma mais clara a sua glória. Mas só que o homem, todos conhecem o caminho bíblico de Gênesis 3, ouvindo a serpente, se afasta de Deus, dá um grito de independência, e ele cai do seu estado de santidade e de salvação. O texto bíblico deixa claro que por conta daquela desobediência, da sua rebeldia, o homem morreu espiritualmente. Mas já ali, a primeira mensagem do Evangelho é pregada pelo próprio Deus. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que da semente da mulher nasceria que a serpente machucaria o seu calcanhar, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente. E o próprio Deus já estava anunciando o Natal do seu filho. E estamos entrando no mês de dezembro, nada melhor do que introduzir já lembrando do Natal. E aquele foi um momento de anúncio impactante. Há um musical que eu e minha esposa vimos falando no carro, um dos que mais mexe com a minha mente em termos de imaginar como foi os anjos tomando conhecimento que o próprio Criador, Senhor de todas as coisas, totalmente santo, se humilharia a ponto de se tornar semelhante à criatura. O Natal de Jesus, na conversa entre os anjos, para mim, foi uma das cantatas mais lindas que eu ouvi. Não sei se já fizeram a cantata, ou a parte musical aqui da igreja, nota 10, ou 1000, como queiram chamar. Os anjos perceberam a missão de Deus sendo cumprida. Nós fazemos parte dela. Somos eleitos dentre aqueles caídos para receber o nome dele, a natureza dele, e poder refletir a glória que foi afetada na queda em Gênesis capítulo 3. Então, queridos, quando eu falo de missões, eu não estou falando apenas, ou quando falamos sobre missões, não falamos apenas daqueles que estão indo a campos transculturais, mesmo que o enviar e o ir faça parte da vocação da igreja. Mas para esses, o Senhor tem uma missão e uma vocação especial. Mas missões têm a ver com o cumprimento da Missio Dei, da missão de Deus. E para isso, todos nós, como povo dele, fomos inseridos para fazer com que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, como fala Paulo aos Efésios. Então não há ninguém aqui que conheça Jesus, que pense não estar na ativa, no cumprimento da missão de Deus. No final das contas, o chamado vocacional é para toda a igreja. Há um pastor, teólogo, missiólogo em inglês chamado Christopher Wright.
Ele vai dizer em um dos seus livros, que me fugiu da lembrança agora, depois de 60 anos é assim. As coisas vão sumindo de vez em quando da lembrança. Ele vai falar o seguinte, quanto à missão de Deus e a sua relação com o seu povo. Ele fala, não é que exista uma missão para ser dada ao povo de Deus, à igreja. Não, Deus estabeleceu um povo, a sua igreja, para cumprir a sua missão. Você entende o que ele está falando? O que ele está falando é que a missão de Deus existe antes da existência da igreja. E que a igreja foi formada por conta do cumprimento da missão de Deus. Então, a natureza da igreja é essa. Não há prioridade e propósito maior do povo do Senhor do que cumprir a missão dele. E é nesse sentido que nós estamos passando essa conferência, nesses 3 encontros, para reforçar isso diante dos irmãos. E me foi dada a incumbência de falar da nossa parte, a mais íntima Jerusalém nossa, que tem a ver com a família. Ou seja, missões sendo feitas através do relacionamento familiar. Só esse tema é tema para uma conferência inteira, não só de 3 encontros, mas talvez de uma dezena de encontros. E eu pensei que texto eu puxaria para tratar nessa noite esse assunto com os irmãos. E me veio à mente, eu percorri a palavra e fui buscá-lo, um testemunho dado pelo autor de Hebreus, que pessoalmente acho que é o apóstolo Paulo, capítulo 11. Peço que os irmãos abram comigo. Capítulo 11, eu lerei apenas um versículo aqui, versículo 7. Perdão. Os irmãos sabem que esse capítulo é chamado de Galeria da Fé. E o autor vai colocar diante de nós testemunhos de homens e mulheres tementes a Deus, consagrados a Deus, que são referência para nós na nossa caminhada de fé e que tiveram um testemunho, uma postura de vida celestial a ponto de impactar pessoas e vidas num contexto em que viveram. E o versículo 7 vai destacar um homem chamado Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé, mas eu gostaria de reforçar a história de Noé a partir desse versículo para tratar sobre a questão familiar. Porque o autor de Hebreus vai dizer, versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É claro que conhecemos bem a história de Noé, e que dentro daquela arca, além dos animais trazidos pelo Senhor, apenas a descendência, a casa de Noé, foi salva. Isso é um desafio para nós, de entendermos que um ambiente de maior tratamento nosso, que é o ambiente da família, é ali que starta a nossa caminhada missionária. É aqui onde o testemunho e a proclamação do Evangelho ultrapassa apenas aquilo que dizemos, mas a nossa ética e a coerência da nossa pregação com a vida que temos no nosso dia a dia precisa ser colada. Essa coerência precisa existir de tal forma que o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, tios, primos, enfim, a nossa família, a partir do núcleo onde vivemos, até os outros de nossa relação, possa perceber a missão de Deus através daquilo que falamos, daquilo que fazemos. E Noé era um exemplo disso. E eu quero ler com os irmãos, com a permissão dos irmãos, o texto de Gênesis capítulo 6, que vai jogar à luz
aquilo que o autor de Hebreus fala nesse capítulo 11, na Galeria da Fé. O contexto aqui é de um mundo em total depravação, sem muitas regras morais, onde a postura de homens e de mulheres, inclusive dos governantes, chocavam a todos aqueles que tinham qualquer noção de moralidade. Eu estou falando da época de Noé. Qualquer coincidência não é coincidência. E o que me chama a atenção, porque a gente acabou de cantar um cântico bem escatológico, que nós estaremos envolvidos com a missão de Deus até que Ele venha. E o próprio Senhor Jesus nos alertou que assim como nos dias de Noé, assim seria também os dias da vinda do Filho do Homem. Então, queridos, se prepare. Eu não tenho dúvida que estamos ouvindo o badalar da 12ª hora. Estamos percebendo sinais claros da revelação do Senhor vindo buscar o seu povo. Eu nem ouvi um amém ou maranata, mas eu estou entendendo que está assim. Mas para isso, somos chamados para até a obediência, a consciência da obediência da grande missão que o Senhor nos dá como seu povo. Noé tinha esse entendimento. E todos conhecem a sua pregação por toda a sua vizinhança e o quanto a sua pregação foi rejeitada. Mas o impacto que a vida, o testemunho e a pregação de Noé teve na vida dos seus filhos, de suas noras e da sua esposa. Então, me permitam ler capítulo 6 de Gênesis, que Moisés vai registrar aqui um pouco da história de Noé. Eu vou ler a partir do versículo 11. A terra estava, 6:11 de Gênesis, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, e tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Veja que a história de Noé é uma história corriqueira de um homem que conheceu a Deus e aprendeu a ouvir a sua voz. A minha oração é que nós, igreja desse século, com tantas vozes aí pelo mundo, nós estejamos bem atentos àquilo que o Senhor nos fala, aquilo que Ele quer tratar conosco. E oro para que a Igreja Jardim Atlântico continue sendo uma igreja ativa, evangelizadora. Recebemos lá em Boa Viagem nosso projeto missionário, uma equipe daqui que esteve conosco e fomos muito abençoados. Eu não tenho dúvida, mas a hora
a hora parece que nos chama para emergência, para urgência. E creiam que isso precisa começar de casa. O texto do capítulo 11, eu peço que você volte a sua atenção novamente para aquele versículo 7, no capítulo 11 de Hebreus, nos fala de um homem que, ouvindo Deus, foi ferramenta dele na vida de toda a sua família. E eu gostaria de, rapidamente, tratar com os irmãos sobre que instrumentos Noé utilizou para poder ser um instrumento da parte de Deus na salvação da sua família. Que instrumentos Deus usou na vida de Noé para ele ser como que um salvador de sua família. Olhando o versículo 7, o primeiro que eu queria listar para os irmãos era a instrução do próprio Deus. Veja que o versículo vai dizer que Noé, pela fé, divinamente instruído acerca de coisas, de acontecimentos que ainda não se viam, ou seja, ele experimentou da parte de Deus não só a sua visitação, mas ele teve toda a instrução daquilo que ele deveria fazer. E era para Noé um desafio, porque ele não morava em lugar perto de água e de rio. A sua cidade não era uma cidade litorânea. E, de repente, a população ao redor o vê construindo um barco, mas não um pequeno barco, um barco de 300 côvados, cerca de 60 metros de tamanho, de comprimento, longe da água. Imaginaram, como imaginam de todo crente, que ele estava ficando um pouquinho doido. Mas ele tinha, da parte de Deus, uma instrução clara. E isso, para Noé, foi suficiente. Queridos, eu acho que esse é um dos grandes desafios para a gente tratar com nossos familiares e para a gente ser ferramenta de Deus na salvação desses que moram conosco ou que convivem conosco. É o fato de entendermos que o Senhor coloca em nossas mãos, de forma clara, toda a sua instrução para a nossa vida. A sua palavra é ferramenta para que Ele mostre o caminho que nós devemos seguir a ponto de sermos abençoadores. Nenhum de nós, assim como também Noé, não poderia exercer sobre sua família qualquer tipo de influência positiva, a não ser que viesse dos céus. E a primeira coisa que ele tem da parte de Deus, na descrição do autor de Hebreus, nesse versículo, é a sua instrução. Se nós queremos abençoar nossos filhos e o nosso cônjuge, e assim como nossos familiares um pouco mais distantes, precisamos entender que a palavra do Senhor precisa ser, não de forma teórica, mas de ética diária, a nossa regra de prática, de fé e prática, como declaramos em nossas profissões de fé. É na palavra que nós precisamos alicerçar tudo aquilo que cremos e nela estabelecer cada decisão tomada. É fundamental a gente entender que a nossa mente, mesmo que regenerada pelo Senhor Espírito Santo, sempre tenderá a estar buscando a própria vontade. Ela sempre terá a tendência de nos levar a cumprir aquilo que nós planejamos e desejamos, marginalizando a vontade de Deus para o nosso caminho. Nós somos egoístas por natureza, por conta do Éden. E o Senhor nos chama a entender que é pela palavra que nós vamos trilhar caminhos seguros para influenciar a nossa casa. Fundamental. Eu penso no texto de Deuteronômios, capítulo 6. É um texto tão conhecido nosso, mas que eu gostaria de olhá-lo por essa perspectiva novamente. A perspectiva daqueles que entendem que é pela palavra que nós vamos cumprir a missão de Deus dentro de casa. Eu, como pastor, nesses 40 anos de ministério, como pastor,
além do tempo de seminário e anterior a ele, principalmente no ministério pastoral, quantas vezes recebi em gabinete, eu sentei nos bancos da igreja com casais orando por seus filhos, ou por uma mulher pedindo que ore pelo seu marido, ou vice-versa, maridos que pedem intercessão a respeito da salvação da sua casa, da sua família. A oração, ela é fundamental. É nela que nós declaramos total dependência do Senhor. Um elemento de dependência é na oração. Certo pastor, pregando sobre oração um dia, ele falou, oração é para os fracos. Oração é para os fracos. Por isso que eu oro. Essa compreensão que somos limitados para cumprir um mínimo daquilo que o Senhor nos requer, deve nos empurrar à vida de oração. Não podemos desprezá-la, muito pelo contrário. Nela declaramos nossa dependência. Quando nós não oramos, nós dizemos a Deus, deixa comigo, que eu sei o que eu faço. Fica tranquilo aí no céu, porque por aqui eu dou conta. Mas quando a gente percebe a nossa limitação e o ambiente de maior desafio para o cumprimento missionário é a nossa casa, é ali que devemos orar. Orar pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Os filhos orando pelos pais, pelo irmão. É debaixo da oração que nós declaramos a Deus o quanto precisamos do seu agir. Esse é um elemento. O segundo é a sua instrução, a sua palavra. Porque não sabemos o caminho, nós não sabemos como fazer, não temos qualquer discernimento de como atingir o coração, assim como precisa ser atingido pela palavra que pregamos. Mas quando temos a sua palavra e dela tiramos a nossa mensagem e nela estabelecemos a nossa ética de vida, é o Senhor quem vai tratar com aqueles com quem temos lidado, por quem nós oramos continuamente. O texto de Deuteronômio, ele é muito ligado a nossa percepção de família, de instrução principalmente. Eu vou ler a partir do versículo 4 de Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor. Veja que a ordem que ele vai dar para os pais é, primeiramente, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí continua, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí começa a parte da instrução familiar. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É interessante que quando a gente vai pensar em cumprir a missão no lar, o que o autor está registrando como palavra de Deus é, primeiro aprenda a amar a Deus. Amar a Deus. De todo o teu coração, de toda a tua força. E aí, aprendendo a amar a Deus, priorizando aquilo que Deus prioriza, aí sim, você estará pronto a inculcar nos teus filhos a palavra do Senhor. A ensinar, no levantar, no se deitar, andando pelo caminho. Isso é determinante. Nós hoje temos uma vida tão corrida, de tantas demandas, que vemos a vida de nossos filhos, os anos deles voando. Parece que eu me informei ontem, estava comemorando essa semana 40 anos. Só fiz piscar os olhos e os 40 anos voaram. É assim com nossos filhos. E quanto você puder influenciar. Eu estou lembrando, eu gosto muito de praia, minha família também. Eu me lembro que sentado com meu filho, a Miriam estava com minha filha, eu acho que na água estávamos só nós dois, vinha passando ovinho de codorna, eu sou daqueles farofeiros. Eu como de tudo que passa na praia. Se fizer mal, depois eu tomo remédio, mas eu como tudo. E aí ia passando exatamente ovinho de codorna. E eu perguntei para a senhora que estava vendendo, quanto é
20 por... Eu não me lembro, faz muito tempo, ele era um pré-adolescente, tem 37 anos, 38 anos. Ali é a minha memória. E aí eu comprei, ele quis, eu comprei. E aí ele pegou o saquinho, e daqui a pouco olha para mim, papai só tem 18. Eu falei, ela falou 20, né? Ele, mas só tem 18. Falei, já viu, Levi? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem rouba mais? Aqueles políticos que desviam milhões, ou essa senhora que oferece 20 e só deixa 18 ovinhos no saquinho que ela vendeu? Aí ele olhou para mim e fez... Os dois, da mesma forma, exatamente, que a palavra do Senhor fala sobre a gente ser honesto e justo para que ele se alegre e possamos testemunhar dele. Ele, ok, aí já virou, já foi comer o ovinho. Mas sentado no meio da praia, não perca a oportunidade de ministrar a palavra a seus filhos, porque é o seu primeiro campo missionário, não tenha dúvida disso. Noé entendeu isso, que a instrução que recebeu de Deus, como lemos, de construir uma arca, ele nem pestanejou. E durante o tempo de construção, está aí entre 100 e 110 anos. Durante 110 anos, ele construiu aquela arca. E aí levou tempo para cortar as madeiras, para trazer as madeiras, colocar da forma que Deus ordenou. E estabeleceu os 3 andares assim como ele tinha dito, betumar por dentro e por fora, e seus filhos, todos os seus filhos, envolvidos no trabalho, porque o Senhor havia instruído. Queridos, o cumprimento da palavra é uma declaração a Deus, que nós precisamos da instrução dele para abençoar aqueles que são de casa. O relacionamento familiar passa por primeiro amarmos a Deus e o conhecermos e ter nele todo o nosso desejo e a partir daí ministrarmos aos nossos filhos, nossos cônjuges e demais familiares. Então, uma primeira ferramenta, o primeiro instrumento que Noé usou para abençoar e ver salva a sua família foi a instrução de Deus. Ele tinha em mãos a instrução do Senhor e a palavra dele, como fazer, como agir, no tempo que agir, ele simplesmente cumpriu. Instrução de Deus. Mas o versículo 7 ainda nos dá uma outra ferramenta. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, que era a chuva, e sendo temente a Deus. Veja, a expressão colocada aqui reflete o tipo de homem que Noé se tornou, no seu relacionamento com Deus, para poder influenciar a família dele. Não tenha dúvida que antes de qualquer área do cumprimento da missão de Deus, é a sua vida que precisa estar no altar. Se você pensa em uma vida espiritual próspera, é você com Deus. Eu tive semana retrasada em uma conferência lá em Igaibu com a Igreja Evangélica Congregacional lá de Candeias. E eu estava tratando sobre relacionamento. Eu falei, o nosso relacionamento matrimonial não tem a ver eu com ela, sou eu com Deus. Eu com Deus. Aqui está a grande chave. Se eu me relaciono com Deus a ponto de levar a sério as suas coisas, a sua instrução, a sua presença, a sua vontade, isso se chama temor. O temor não é só uma questão de respeito, que nos coloca sempre na proteção, ou um passo atrás, com tanto respeito que a gente não quer envolvimento. Não. O temor tem a ver com que esse respeito vai fazer com que eu leve a sério tudo aquilo que a pessoa fala, ensina, aquilo que ele instrui, a sua palavra passa a ter peso de importância. As pessoas que eu tenho respeito na vida, eu aprendi a ouvi-las ou ler sobre os seus ensinamentos. Livros de homens de Deus passam pela minha história pastoral,
porque eu aprendi a respeitá-los. E esse respeito precisa nascer no coração de todo filho de Deus em relação a ele. Isso se chama temor. Então, quando Noé é chamado, convocado para construir uma arca que na sua mente não havia muita lógica para ela estar ali, e quando o Senhor falou sobre dilúvio de águas, ele não tinha a menor noção do que era aquilo, porque até então nunca havia chovido. Ele estava simplesmente comprometido com Deus porque o conhecia. Ele não precisava de experiência para cumprir a missão de Deus. Ele tinha sua instrução, sabia que era responsabilidade dele, simplesmente se colocou à disposição e seguiu para cumprir, porque o temia. E levar as coisas de Deus a sério é um outro desafio para a nossa geração de crentes, porque negociamos muito nossa ética, negociamos muito a palavra de Deus, levamos a sério quando estamos aqui reunidos, quando lidamos com outros irmãos, ou às vezes até quando estamos em casa, mas quando lá fora a nossa postura não é tão politicamente correta, começamos a abrir mão e afrouxar nossos valores, e abrir mão daquilo pelo qual deveríamos estar agarrados e lutando por eles. A verdade é que o temor do Senhor tem feito ser destruído, a falta do temor do Senhor, muitas comunidades evangélicas. A vida de bons crentes no passado são desarrumadas por conta da falta de temor. Famílias são destruídas quando um dos pares ou alguém da família não leva Deus a sério, mas impõe a sua própria vontade. É assim. Noé viu seus filhos, suas noras, sua esposa experimentar salvação, porque ele aprendeu a temer a Deus. Então não só ore, leve as coisas de Deus a sério, para que a missão de Deus, aplicada por você na sua casa, possa ter o efeito que você tanto deseja. E quando olhamos a vida de Noé, vemos que ele era um homem assim. Me impressiona, voltando lá para o texto de Gênesis, o testemunho que a palavra dá a respeito dele. Quando a gente olha o capítulo 6, um texto anterior, versículo 9, vai dizer: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É nesse sentido que se revela o temor do Senhor. Falei sobre oração e leitura da palavra. E se eu pedir para você checar o tempo que você dedica a isso diariamente, de forma honesta, quanto tempo você gasta em oração, falando com Deus todo dia? Faça uma pesquisa interior, honestamente, de leitura da palavra. Nós declaramos a importância dessas duas coisas, mas não damos o tempo devido. Eu me lembro de um tempo que eu fui muito desafiado à oração, e me lembro que eu fui muito impactado, uma viagem que eu fiz com alguns pastores à Coreia do Sul, a Seul. Isso no final dos anos 90, muitos aqui não tinham nem nascido. E eu me lembro que ouvindo um pastor de uma grande e influente igreja na cidade, éramos um grupo de pastores e estávamos ouvindo sobre o avivamento que a igreja presbiteriana havia experimentado lá. Esse pastor, assim como muitos, falaram sobre oração e sobre esse tempo com Deus. Noé andava com Deus. E esse tempo com Deus é determinante. E um dos pastores coreanos falou o seguinte para a gente: eu soube o quanto os pastores brasileiros são trabalhadores, o quanto gastam horas por dia, no mínimo 4, na sua igreja, trabalhando diariamente. Saem depois de 40 minutos de oração. E eu sentado lá na minha cadeira pensando: que pastor ora 40 minutos antes de sair para a igreja? Sendo honesto comigo mesmo. Qual pastor, antes de sair para os gabinetes, ora 40 minutos, para só depois sair, pensando com os meus botões? E aí o pastor fez um desafio, e o desafio foi esse. Ele disse:
deixa eu desafiá-los a vocês começarem a usar 4 horas por dia de oração para ver o que Deus pode fazer através de vocês em 40 minutos de trabalho. Sou chorão, viu? E aquilo influenciou muito minha vida cristã, pessoal. E eu voltei para casa determinado a oração. E aí eu queria imitar um pouco os coreanos. Passei a acordar às 5 horas da manhã para orar. Aí a minha esposa falava, não pode ser um pouquinho mais tarde, não? E eu me trancava no closet que havia lá em casa. Muitas vezes não era cedo assim, eu orava em outros horários dentro da rotina. E me lembro que num desses dias que eu estava lá em oração, fechado ali no closet, tocou o telefone lá em casa, alguém da igreja, lá das Graças, querendo falar comigo. Aí meu filho, que era pré-adolescente, atendeu. Seu pai está aí? Está. E ele falou, eu poderia falar com ele, agora não, ele não pode atender. Mas tem uma certa urgência. Ele falou, eu não poderia chamar ele nem com urgência. Mas ele está onde? Ele está trancado num guarda-roupa orando. Aí a pessoa fez, ok, e desligou. Chegou domingo, me encontrou e falou, pastor, que negócio é esse de entrar no guarda-roupa para orar? Aí eu tive que explicar a ele o que era aquele. A gente vê alguns filmes sobre quarto de oração, né? O meu era um guarda-roupa de oração. Mas foi aquele desafio de, como pastor, eu aprender a temer a Deus a ponto de priorizá-lo. Querido, você não tem priorizado Ele. Não tem. Tem andado pouco com Ele. Eu não estou querendo julgar de forma geral, eu estou só lhe desafiando a avaliação. Tempo de oração, tempo de leitura. A missão de Deus passa em conhecê-lo. Influenciar a sua própria casa. Fazer com que sua esposa, seu marido, seus filhos temam a Deus pelo seu testemunho, se sintam atraídos a Ele por conta da sua ética, daquilo que você vive, de como prega e como você dedica tempo a Deus. Temor ao Senhor, segunda ferramenta. A primeira, a instrução de Deus é ferramenta para cumprirmos nossa missão dentro de casa. Ande com seu filho, com sua esposa, com seu marido. Ande vivendo a palavra e pregando a palavra. Segundo, temor do Senhor. Pare de brincar de crente. Viva a vida real, cristianismo bíblico, tendo os valores dos céus e a ética que o Senhor espera de cada um de nós, a partir do nosso relacionamento familiar. E para concluir, olhando esse versículo 7, o autor vai dizer que, além de ser temente a Deus, ele aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A outra ferramenta eu chamaria de ação preventiva, ação protetora. Noé sabia que ele era responsável pela sua casa. Aí eu vou abrir um parênteses para falar com os homens daqui. Você é responsável por sua casa. Você responderá diante de Deus e diante de todos pela sua família. Noé tinha completa consciência dessa questão. E ele não ficou inerte. Ele não se omitiu. Ele não protelou, não deixou para o outro dia. Ele recebeu a ordem do Senhor e saiu para cortar lenha, para preparar as tábuas para aquele grande barco. Ele saiu para agir na direção da obediência. A obediência é chave dentro da caminhada cristã. Se temos a instrução de Deus e o tememos, nós vamos agir na direção de obedecê-lo. E nossos familiares verão isso e, creia, imitarão. Porque nossos filhos serão os primeiros a serem desafiados. Pastor Costa Neto falou a respeito da minha caminhada eclesiástica, e essa visão que eu estou passando para os irmãos,
de missões ser o motivo da existência da igreja, foi o que eu preguei nos 40 anos nas 3 igrejas que eu pastoreei. E isso tinha que ser em casa. Eu tenho uma filha que trabalhou 10 anos em Tustembé, no interior do Amazonas, casado com missionário. Nossos netinhos, a gente consegue vê-los a cada 1 ano, 2 anos, porque estão com minha filha em campo missionário. E eu não tenho autoridade para falar de missões, não é porque minha filha ou meu filho é pastor hoje. Não, porque essa é a pregação, essa é a visão que o Senhor dá na sua palavra. Vai reverberar na nossa casa, não tenha dúvida, mas não há alvo maior, mais sublime para os seus filhos, que eles cumprirem a vontade de Deus. E olhe que eu sou um tipo de mobilizador de missões, que sempre trago a compreensão que missões não se faz só indo, que Deus também tem vocação e chamado para pessoas que fiquem. Eu vejo o grupo aqui do núcleo de missões, eu não sei se chamam núcleo, conselho missionário, são jovens, e aí eu queria desafiá-los a engrossar essas fileiras, daqueles que trabalham em missões aqui na Igreja Jardim Atlântico. Eu os vejo trabalhando com afinco para que a visão missionária seja repartida pela igreja. E eles estão cumprindo a vocação deles na área de missões, ficando. Em toda igreja que eu passo, e passo por conferência, há aquela ideia que pode ser, eu só sou espiritual, só vou cumprir a vontade de Deus se eu for ser missionário na África. Coisa nenhuma. Muitas vezes o que nós precisamos é de um profissional como você, que esteja aqui em Olinda, em Paulista, em Recife, e seja fiel ao Senhor, e tema ao Senhor, e que não abra mão de valores enquanto está na sua vida profissional, e que na sua carreira profissional você seja tão zeloso que as pessoas olhem a sua vida e vejam o próprio Cristo em suas atitudes. Isso é missões também. Então, quando eu olho para Noé, naquele texto de Gênesis, ele não ficou inerte, não ficou parado, mas ele saiu porque sabia que era a responsabilidade dele cumprir a palavra. Então, não escolhe no seu cônjuge, nem nos seus pais. Ah, meu pai não faz isso, eu não vou fazer. É tua responsabilidade. De você pessoalmente. É uma responsabilidade que cada um responderá diante do próprio Deus, de que cumpriu a missão que ele nos deu, porque é a missão dele. Somos salvos, diz Pedro, por aquele que se entregou na cruz do Calvário, cumprindo a missão de Deus. E é essa vontade dele que ele expressa para os seus apóstolos. Dá uma olhadinha depois em João capítulo 4, naquele diálogo com os apóstolos, logo depois da conversa com a mulher samaritana. Ele vai dizer, eu tenho uma comida a comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a obra do Senhor, e cumprir a vontade de Deus e realizar a sua obra. Esse era mesmo o grande projeto do Senhor, cumprir a vontade, a missão de Deus. Deixa eu ir para a conclusão, voltando no texto de Gênesis, só para a gente não achar que Noé era perfeito e que, por conta da sua força e determinação, os seus filhos, suas noras e sua esposa entraram naquela arca e foi salvo. Só quero ler um versículo, ainda no capítulo 6, anterior ao último que lemos, porque o que lemos aqui no versículo 9, fala que ele era um homem justo, íntegro, diante dos seus contemporâneos, era um homem que andava com Deus. E é interessante, essa frase é única. Deus fala isso apenas de Noé, como um homem que andava com o Senhor. Mas quando eu leio o versículo 8, eu vejo a chave de tudo isso. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aquela ação salvadora que fez com que a família de Noé estivesse na arca com segurança. Não havia na terra lugar mais seguro do que aquela arca. E ele só entrou com sua família por um motivo, por conta da graça de Deus. Aquela arca simboliza
aquilo que Deus providenciou para a salvação daqueles que o temiam, como Noé e seus filhos, consequentemente sua esposa e noras. Isso aponta para aquele que é o único que pode nos dar segurança de que nossos filhos podem também chegar à presença do Senhor. Aquela arca simbolizava aquele que viria para oferecer a todo aquele que nele crê a vida por conta da graça do próprio Deus. A arca apontava para Jesus. Então, se você entrou aqui, está ouvindo tudo isso, tudo se direciona para aquele único que pode salvar. Ele, Jesus, é o único que pode fornecer a mim, a minha casa, a salvação que tanto a gente precisa. É nele que está toda a nossa esperança, como cantamos aqui. É ele o fundamento da nossa vida e o motivo de estarmos aqui reunidos. A igreja sem Cristo não teria motivo de existir, nem de se reunir para cantar. A verdade é que tudo é centralizado na pessoa de Cristo. Se você entrou aqui e não compreendeu isso ainda, eu queria desafiá-lo. Você buscar esse Senhor Criador de todas as coisas. Entrar no seu quarto, pode ser no closet, e buscá-lo em oração dizendo, Senhor, eu preciso e eu quero experimentar essa transformação que o Senhor em Cristo tem a me oferecer. E uma arca é armada ao seu redor. E mesmo que tenhamos lutas, e teremos sempre como igreja, nós somos chamados, como fala Paulo, como ovelhas para um matadouro. Mas aí também fala que nessa arca a vitória é garantida, porque é mediante a graça do Senhor, somente por ela. Aí Paulo vai dizer, mas apesar de sermos como ovelhas para um matadouro, em tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A missão de Deus começa em casa. Quero desafiá-lo a, entendendo isso, você começar por sua vida a buscar mais ao Senhor, dedicar-se a mais tempo de oração, investir mais tempo com a palavra, para que a instrução dele possa estar na sua mente, no seu coração, e que com seus filhos, com sua família, no dia a dia, você aproveite para ministrar a palavra dele, enquanto faz as coisas cotidianas, até comendo um ovo de codorna. De tal maneira que a missão de Deus não esteja sendo cumprida somente em nações longínquas, em povos em distância que nós como igreja local não podemos ir, mas que a missão comece na nossa casa, a partir da nossa família, para a glória do nosso Senhor. Amém? Muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe ricamente essa igreja e o grupo de missões que tem motivado, mobilizado essa igreja para essa tarefa divina de pregar o Evangelho e do testemunho da salvação que é em Cristo.